Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar de como definir o espaçamento das nossas frutíferas, jovens. É uma pergunta que eu recebo muito no direct do Instagram, o pessoal perguntando qual é o espaçamento, planta o pé de laranja dele, a nana, e isso pensando numa área comercial é algo um pouco crítico. Num pomar doméstico, em outras situações, talvez a gente pode mais usar a tabelinha, mas um pomar comercial é um fator chave no futuro desse pomar, se ele vai ser altamente produtivo, rentável ou não, tá? Então, o que é o espaçamento, na verdade? O espaçamento é a distância entre uma árvore e outra, uma frutífera e outra. E ele define o quê? O espaço, a área que eu vou dar para a copa, para essa planta crescer. Então, o espaçamento, ele, de uma forma básica, a gente é número de plantas por hectare. Mas, na verdade, nós estamos definindo o que? A área de copa por planta. Em 1 hectare eu tenho 10.000 metros quadrados. No espaçamento 6x4, por exemplo, espaçamento coringa pra gente ir, eu vou dar 24 metros quadrados para essa planta desenvolver a copa. Ou seja, eu tenho um pomar altamente produtivo, eu preciso que minha frutífera ocupe 24 metros quadrados com a copa dela. Então, o espaçamento define quantidade de copa por planta. De uma forma bem básica é isso. Por que eu me preocupo mais com a copa do que com o número de plantas? Porque é simples, a produtividade, ela tá com uma correlação, tá muito mais junto do volume de copa, da área de interceptação de luz, né? Ou seja, quanta copa intercepta de luz, do que com o número de plantas mesmo. Um pomar produtivo é um pomar que tem uma copa que intercepta muita luz. Tem um volume de copa que intercepta a luz. Essa é a questão. O espaçamento ele está intimamente ligado com essa relação. Volume de copa interceptando luz. É isso que faz o pomar, a árvore frutífera, ser produtiva. É muito comum frutíferas de grande porte que a gente não tem produção no meio dela ou na saia, porque é sombreado. Então isso provavelmente eu errei na definição do espaçamento ou eu errei nos manejos culturais, principalmente poda. Um fator importantíssimo que vocês têm de colocar na cabecinha de vocês é o quê? Eu preciso de luz para ter produção. E o espaçamento vai definir isso. Já estou sendo repetitivo, estou sendo chato, mas é para isso ficar cravado na cabecinha de vocês, que espaçamento ele define tamanho de copa, volume de copa. Isso é importante para mim, espaçamento. O número de plantas por hectare não é tão importante quando eu penso no espaçamento. Mas aí já botei um ponto de interrogação grande. Então, quanto mais planta, melhor o volume, maior volume. Quanto menos eu deixo a planta crescer, eu vou ter um volume de copa maior. E aí que depende já. Talvez é a resposta mais comum de um engenheiro agrônomo e a mais certeira de todas é o famoso depende. Depende de caso para caso. Então, para nós definirmos o espaçamento, a gente precisa entender algumas coisas. O primeiro é o vigor das plantas frutíferas que nós queremos trabalhar ou do conjunto de plantas. Por que eu falo conjunto de plantas? Porque eu tenho plantas que são propagadas por enxertia ou estrategicamente nós usamos enxertia para ter alguma vantagem. E a enxertia influencia drasticamente no vigor. Por exemplo, maçã nós fazemos interenxertia. Eu tenho um porte-enxerto vigoroso, resistente a solo ácido, que é o Maruba Kaido. Eu tenho um clone ali que é o M9 e depois vem a variedade de copa. Então eu botei um vigoroso para enraizar bem, um de médio baixo vigor para tirar o vigor da copa e a variedade de copa. Então por isso que a planta de macieira ela diminui muito o porte. E eu tenho outras características, por exemplo, em citros, porte-enxertos trifoliatos, principalmente similares ao porte-enxerto Fly Dragon, a planta fica muito pequena, ele tira muito vigor, né? Vocês lembram que eu já falei isso? Vigor é a vontade da planta crescer. Quanto mais a planta quer crescer, mais espaço, teoricamente, ela vai ocupar. Nós temos essa estratégia. Eu posso estar usando enxertia ou não, um método diferente para limitar o vigor da planta. Isso influencia demais no espaçamento que eu vou utilizar. O grande exemplo disso é a frutinha da moda agora, a abacateira. Tradicionalmente, ele é plantado em 10x10. Ontem, conversando com o produtor, ele planta no 10x12. Então, é uma planta de altíssimo vigor, fica grande. Plantas de menor porte, de caráter mais arbustivo, a gente consegue apertar mais. Então, o vigor da planta é muito importante. Aí, algo que tem, aí vocês vão ver que os fatores que eu vou falar, todos casam, tem uma correlação e uma intimidade entre um e o outro, mas é a intensidade de cultivo que eu vou dar para esse pomar. Eu já falei, primeira coisa na cabeça, vigor. O segundo ponto é a intensidade de cultivo. O que é intensidade de cultivo, Tatu? É o nível de tratos culturais que eu vou dar, trabalho que eu vou fazer de fertilidade, de produção, né? Então, quanto
mais intenso o trato cultural, a adubação, irrigação, quanto mais recursos eu colocar nesse pomar, mais intensa é as atividades. E isso vai resultar no quê? Na maior parte das vezes, um maior crescimento das minhas plantas. Eu vou botar ela como um atleta de nível olímpico, um profissional, né? A diferença do tatu correndo de um corredor de Olimpíada é a intensidade de treinos dele, a intensidade da equipe. E o Malimar tem um tênis certo para correr e vou indo. Volta e meia eu vou no médico e o joelho tá doendo. O cara deu um médico exclusivo. Então, ele é um atleta de alta intensidade, de alta performance. Um pomar de intensidade de cultivo, com cultivo intensivo, ele é um atleta de altíssima performance. Lógico que ele vai custar um pouco mais sobre isso, mas ele vai ter uma resposta. E isso influencia muito em como eu vou cultivar minhas plantas. Pomares de média e baixa, a gente já trabalha mais tranquilão, né? Então é um rapaz aqui, um jovem que tá melhor que eu, que já consegue correr uma meia maratona, uma maratona, sem uma equipe de um profissional, vamos dizer assim. Então a gente vai mudando isso aí, isso influencia muito na dinâmica, na resposta das plantas aos estímulos que nós estamos dando aí, tá? E dentro da intensidade de cultivo, um terceiro fator que entra de forma absurda e importantíssima a gente pensar é a resposta a essas plantas a manejo de poda e se eu tenho profissionais de poda que eu vou estar trabalhando, se eu estou disposto a investir num trato cultural a mais que são podas, ok? Por que eu tenho de entender a resposta das plantas poda, Tatu? Porque a poda, a gente vai falar mais à frente aí, fazer um tanto de episódio falando de poda, porque eu quase não gosto desse tema, né? Mas é remoção de partes da planta, é uma remoção metódica. Então eu tenho uma forma de retirar e quando eu retiro partes da planta, eu ajudo ela a direcionar o crescimento dela e eu posso tirar partes altas, partes que vão estar ocupando espaço talvez desnecessário, ou seja, vai permitir que eu adense mais, que eu tenha uma maior densidade de plantas, que eu consigo manter a planta num espaço menor. Então eu vou dar, acho que o melhor exemplo que nós temos é a manga, né? A mangueira, e antigamente o espaçamento era 10x10. A manga é uma planta que aceita muita poda mesmo. Então, cultivos intensivos de manga, o pessoal já planta manga no 4x2. Ou seja, eu saí de uma planta de 100 metros quadrados para uma planta de 8. E com a produtividade muito mais elevada, com um nível de manejo, controle de pragas e doenças muito mais interessante. Imagina uma planta de 100 metros quadrados, essas mangueiras que a gente vê em praça, vê perdida em pasto. O negócio é um monstro, né? Uma copa absurda e muito alta, com, sei lá, chegando até 20 metros. Como que eu faço controle de praga e doença numa altura dessa? Um pouco difícil, né? Então, a gente tem vantagem em diminuir o espaçamento. Só que aí vai demandar um trato cultural que é a poda. E uma poda muito intensiva. Porque se eu não podo todo ano, a manga, como é uma planta vigorosa, ela vai querer crescer e pegar esses 100 metros quadrados dela. Aí eu vou ter problema do pomar. Então, eu definir a forma que eu quero é muito interessante. Eu definir a intensidade de tratos culturais do pomar é muito interessante, principalmente a poda. Nós temos plantas que não respondem muito bem à poda, ou uma poda que vai estar retirando muitos galhos ou limitando demais o crescimento. Por exemplo, as plantas cítricas, né? Se eu fizer uma poda de uma planta cítrica igual a gente faz uma poda de manga, eu não produzo citros de maneira alguma. E aí a alternativa que nós temos para fazer pomares de alta densidade são porta-enxerto, tá? Não que eu não vá podar citros, é importante podar, mas ele não responde a uma poda muito severa, uma poda intensiva, como é a poda da mangueira, a poda da goiabeira, da temoieira. A gente consegue fazer muita poda, retira, né? Literalmente nós tiramos quase todos os galhos e ela volta a produzir. A planta cítrica não vai tolerar isso. Então, o nosso trabalho é mais ou menos pesar isso aí. O próprio abacateiro, hoje, o pessoal já está caindo em si, que é uma planta que tem de ser podada e já está reduzindo os espaçamentos. Antigamente era 10x10, há produtores que plantam assim, mas hoje a tendência o padrão do mercado, os plantios está sendo plantado no 5x8, então já caiu de 100 para 40 metros quadrados, e eu já conheço pomares com 20 metros quadrados por planta, 18, com uma alta densidade, uma planta de abacateiro, né? No Chile e outros lugares, eles plantam no 4x1, 4x2, como a mangueira, né? Que ele já tem trabalho mais avançado de porta-enxerto, uma habilidade maior com poda, o clima deles também não favorece muito o crescimento, então vai indo. Essas questões de espaçamento são muito peculiares de cada espécie e do grau de cultivo e de conhecimento do produtor. Um produtor iniciante, por exemplo, não se recomenda de maneira alguma plantas de cultivo intensivo ou que ele comece
permanece num cultivo muito intensivo. E a chance dele se dar mal é grande. À medida que ele vai pegando experiência e treinando a equipe, nós aumentamos a intensidade de cultivo e, consequentemente, vamos diminuindo o espaçamento. Está muito atrelado a isso. Então, agricultores profissionais, fruticultores profissionais já estão num grau maior, começa a densar. A macieira, por exemplo, nós saímos antigamente pomares grandes e hoje se planta maçã com espaçamento de 3 por 80 centímetros, 3 por 1, então alta densidade de plantas. Pessegueiros também, algumas plantas, está na moda os muros frutais, né? Então que eu vou plantar a cada meio metro, é uma vareta para cima com um galho de produção e acabou. A gente vai produzindo, então reduz demais o espaçamento, facilita muito. O espaçamento tem muito a ver com esses fatores. E a gente tem de ponderar isso, sempre vigor. Então, se eu vou usar uma estratégia de controle de vigor da planta, porte-enxerto, por exemplo, regulador de crescimento, ou eu vou controlar esse vigor realizando podas, né? Eu vou conduzir a planta de uma forma que eu diminua o vigor dela, ou senão eu vou abrindo. Então, via de regra, quanto mais vigorosa a planta e menos intensivo o cultivo, maior o espaçamento. À medida que eu vou intensificando o cultivo, eu posso já trazer para um espaçamento mediano, e a hora que eu tenho uma alta convergência de fatores, né, para intensificar o cultivo, então eu já trabalho com porte-enxerto que vai reduzir porte, vai reduzir vigor, eu já tenho uma técnica de poda adequada que vai me ajudar a limitar o crescimento de planta, ou eu direcionar, né, o crescimento da planta, acho que é a palavra mais bonita do que limitar, e eu tenho as técnicas possíveis, eu consigo ir adensando, tá? Os citros mostram isso pra gente, com os porte-enxertos ananicantes, estamos saindo também do espaçamentão padrão aí de 6x4, 6x5, e já temos pomares de alta densidade, no 4x2, 4x1, tá? Então, porque eu tô empregando, eu tô intensificando o cultivo, mas ainda vou ter produtores que querem fazer a moda antiga, ou ainda não tem condições de intensificar, porque um pomar de alta densidade, com um espaçamento pequeno, ele é muito mais caro, eu vou aumentar demais o custo com muda, principalmente. Os tratos culturais de preparo de solo, preparo de plantio não muda, mas a quantidade muda sim. Então imagina citros, uma muda hoje deve estar entre 15 e 20 reais. Eu tô acostumado a plantar 500 mudas por hectare, eu vou começar a plantar 1000, dói no bolso, não dói? Às vezes eu inviabilizo o investimento por causa disso. Então é muito importante eu ter essa sensibilidade de ver. Às vezes é melhor eu começar um sistema um passo atrás, para depois esse pomar me rentabilizar, eu ir tecnificando e aumentando o cultivo ali. Então o espaçamento tem muito a ver com isso. E reforçando, eu tenho de ponderar isso muito porque quando eu comecei o podcast, eu falei que o espaçamento determina o volume de copa, a área de interceptação de luz pela copa. Se eu fizer um plantio de alta densidade e eu não me preocupar com poda, com entrada de luz, interceptação de luz, eu perco esse plantio, porque ele vai ficar cada vez mais estiolado, ele vai querer crescer, a parte de cima da copa naturalmente recebe mais luz, ela vai expandir, eu vou perder todo o bacheiro. E aí, provavelmente, eu vou perder todas as vantagens de ter um pomar de alta densidade, que são pomares com plantas de menor porte, com menor volume de copa, então eu perco a saia, e aí vira uma anarquia, né? E a planta fica fechada demais, não consigo trabalhar, eu começo a ter os problemas de um pomar de baixa densidade, que a planta fica um monstro e eu não consigo trabalhar, ela vai perder a saia, porque a periferia da copa vai crescer mais, e aí eu tenho problemas. Então, jovens, esses pontos são muito importantes para nós considerarmos isso aí. O nível de intensidade de cultivo, vigor da planta e aceitação de poda ou não, tá? Tanto pela planta como pela equipe. Importantíssimo. Fechou? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Fica o convite de vocês estarem seguindo o trabalho do Tatu no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Compartilhe esse episódio com os amiguinhos para ajudar principalmente quem está querendo aprender mais de fruticultura, começar na área, tá? Tenho certeza que vai dar alguns insights bons para as pessoas. E do mais é isso. Um abraço, até semana que vem.